Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam bem-vindos para mais um momento de fé e de esperança, momento da oração da noite deste dia, abençoado por Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Prezados, gostaria de ler a palavra de Deus com vocês enquanto você faz o seu pedido de oração. Aliás, pare um pouquinho e, se possível, abra a tua Bíblia, na verdade, né? É em Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. E depois você vai fazer o seu pedido de oração, caso você não tenha feito ainda, tá bom? Gostaria que você voltasse a sua atenção para a palavra de Deus. Alguns irmãos já fizeram os pedidos antes, mas eu gostaria que você voltasse para a palavra de Deus. Se possível, pegue até a sua Bíblia aí, tá bom? Sabe aquela Bíblia empoeirada? Não, pastor, a minha Bíblia não está empoeirada não, eu já li ela hoje. É, pastor? Então tá bom. Se estiver empoeirada, é sinal de que você não está lendo a Bíblia, hein? Meu Deus do céu, hein? Bom, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha só, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ó, chamado para ser apóstolo. Ó, primeira identificação, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, uma posição aqui, separado para o evangelho de Deus. Primeira questão que nós vamos observar aqui é a identidade definida de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Primeira lição que aprendemos que Paulo, ele era servo de Jesus Cristo. Antes dele se apresentar como apóstolo, Paulo se apresenta como servo. Servo aqui leva a conotação de escravo voluntário. É exatamente isso. É doulos, né? No grego é doulos, significa escravo voluntário. Observa que a sua identidade estava firmada em Cristo. A identidade de Paulo não estava em títulos, não estava em fama, não estava em conquistas ministeriais, mas estava firmada em Cristo. Ele sabia a quem ele pertencia e vivia como alguém totalmente rendido ao Senhor. Então a base da nossa vida espiritual, ela não deve ser posição, ela não deve ser reconhecimento, mas relacionamento, submissão a Cristo. Antes de qualquer coisa, nós somos servos. Antes de ser pastor, eu sou servo. Amém? Antes, aliás, a função de um pastor é apacentar, e que tem que servir mesmo, né? Então, nós somos servos antes de qualquer coisa. Então, você sabe da sua, já tem a sua identidade definida? Paulo, ele era servo de Jesus Cristo. E você? É servo de quem? A base espiritual da nossa vida não deve ser posição, não deve ser reconhecimento. Muitos buscam posição, reconhecimento, mas relacionamento e submissão a Cristo, essa pessoa não busca. Amém? Então, a base da nossa vida espiritual não é posição ou reconhecimento, mas um relacionamento e submissão ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa, nós somos servos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, olha o chamado reconhecido. Paulo vai ser chamado para ser apóstolo. Paulo não se fez apóstolo. Ele não se fez apóstolo. Nem assumiu algo que não lhe foi dado. Ele reconhece o chamado de Deus e se move
dentro daquilo que foi designado para ele. Então, um chamado não é escolhido, é recebido e obedecido. Então, ele reconhece o chamado de Deus e se move dentro daquilo que foi designado para ele. Amém? Então, precisamos estarmos atentos quanto a isso. Estamos sendo servos, fomos chamados. O nosso chamado é reconhecido pelo Senhor. Não devemos buscar posição, mas estar no centro da vontade do nosso Deus. Cada um tem um chamado. O segredo está em discernir e obedecer. Então, vida separada. Outra questão, separado para o Evangelho de Deus. Paulo vivia uma vida consagrada, ele foi separado do mundo, das tradições, de seus próprios planos para viver exclusivamente para o Evangelho. Isso fala de prioridade. Então, tudo isso aqui na vida de Paulo girava em torno do propósito do eterno Deus em sua vida. Então, quem vive para o reino precisa estar disposto a se separar do que o mundo oferece. Separação é santificação. E a santificação é o ambiente onde o propósito de Deus se manifesta. Amém? Onde o propósito de Deus se manifesta é aí. Santificação é este ambiente onde o propósito de Deus vai se manifestar. Então o versículo inicia uma das cartas mais profundas do Novo Testamento, que nos lembra sobre nossa identidade está em sermos servos de Cristo. O nosso chamado deve ser discernido e obedecido. A nossa vida precisa ser separada para os propósitos de Deus e isso implica santificação. Amém? Vou dar um espaço para você que não fez seu pedido de oração. Pode fazer seu pedido de oração neste momento, ok? Isso, eu aproveito para agradecer as felicitações que continuam chegando ainda desde ontem. Muito obrigado a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que tiraram aí um tempinho para me desejar um feliz aniversário e dar as felicitações no dia de ontem. Hoje também continua. Deus abençoe cada um de vocês. Presentes, homenagens, carinho de cada um dos irmãos. Tenho recebido da igreja, né? De alguns irmãos, das irmãs. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de cada um dos meus irmãos que se lembraram do meu aniversário e também oraram a Deus em prol da minha vida, da minha casa, da minha família, tá bom? Isso, Deus abençoe. Quem chegou mais tarde, volta lá no início para você ouvir a palavra, tá bom? Isso, a palavra de Deus, ela produz vida, traz esperança. E hoje nós falamos aqui sobre a identidade definida, né? Servo de Jesus Cristo, como Paulo, ele foi um servo de Jesus Cristo, nós somos servos dele, a nossa identidade está em sermos seus servos. Segundo, nós falamos sobre o chamado, deve ser discernido e obedecido, e a nossa vida precisa ser separada para os propósitos de Deus. Tem muita gente querendo viver o propósito de Deus, mas não quer viver uma vida separada, uma vida de santificação, de santidade na presença do Senhor. Então, antes de viver os grandes propósitos de Deus, é necessário viver uma vida de separação, uma vida de santidade, tá bom? Eu quero orar pelos irmãos, espero que você já tenha feito o seu pedido de oração. Nós vamos falar com Deus neste momento maravilhoso, nesta oportunidade que Ele está nos concedendo
de podermos estarmos reunidos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para sempre. Senhor, meu Deus e Pai, nesta oportunidade eu clamo em prol dos meus irmãos, das minhas irmãs que estavam aguardando, ó Deus, este momento, estavam aguardando, ó Pai, este momento de oração. Eu clamo em prol da vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, e clamo ao Senhor, pedindo que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, onde quer que esteja, ó Pai. Eu sei que aqui nós temos pessoas, meu Pai, que, ó Deus, vieram buscar, ó Deus, ao Senhor por meio desta oração, junto comigo, meu Pai. Ó Deus, vieram clamar, ó Deus, Senhor Jesus, vieram suplicar, meu Pai, a Ti junto comigo nesta oportunidade. Deus, vieram pedir um direcionamento do Senhor para a sua vida. Neste momento, meu Pai, com reverência, meu Pai, fé, ó Deus, eu te apresento os internautas que estão orando conosco, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, ó Deus, pessoas que carregam no coração muitos sonhos, muitas lutas e também uma fome por direção e significado. Tem muitos, Pai. Mas, em primeiro lugar, nós te agradecemos pela Tua palavra viva, poderosa, palavra transformadora. Ela nos lembra que somos em Ti o que o Senhor nos chamou para ser. E para que fomos separados, Senhor. Agora, meu Deus, eu quero interceder pela identidade de cada internauta, que cada pessoa entenda que não é definida pelos erros do passado, pela opinião dos outros, nem pelas circunstâncias, mas pela Tua graça. Assim como Paulo se reconheceu como servo de Cristo, que cada um aqui também declare: eu pertenço a Jesus, eu sou Teu, minha vida é Tua. Restaura, Senhor, a autoestima, a clareza espiritual, a certeza da salvação. Ó Deus, Senhor, eu clamo a Ti, eu suplico ao Senhor, meu Pai, meu Deus, Pai, que cada internauta descubra, compreenda o chamado único que o Senhor deu. Ó Deus, chama novamente aqueles que se esqueceram do propósito. Reacende o fogo, meu Pai, nos que estavam frios ou confusos. Dá ousadia para obedecer, mesmo quando não faz sentido. Ó Deus, que ninguém viva fora do centro da Tua vontade. Ó Deus, eu oro por uma vida separada para o Teu Evangelho. Senhor, santifica os corações, separa os pensamentos, as decisões, os caminhos para o Teu reino, que haja arrependimento verdadeiro, uma entrega sincera, uma vida que reflita o caráter de Cristo em tudo, Senhor. Livra de distrações, tentações e alianças com o mundo que tentam desviar Teus filhos do foco eterno. Pai, pelos pedidos que estão sendo feitos agora, Tu conheces, Senhor, cada clamor que está
sendo levantado agora por aqueles que oram conosco, pedidos por restauração espiritual, clamores por cura física ou emocional, súplicas por portas abertas no trabalho, estudos ou ministérios. Meu Deus, eu oro por pessoas, gritos silenciosos por libertação, direção, reconciliação, renovo. Pai, manifesta a tua glória, estende a tua mão, como estendeste a Paulo, para que vidas sejam transformadas. Responde com misericórdia, ó Deus, com o tempo certo, com sabedoria do alto, que cada resposta venha carregada da tua paz. Deus abençoa. Senhor, que esta oração alcance corações em lugares onde ninguém mais pode alcançar. Que aqueles que estão sozinhos sintam a tua presença. Que os que estão perdidos encontrem o teu caminho. Que os que estavam paralisados comecem a caminhar de novo. Que vidas sejam separadas hoje mesmo para o teu evangelho, Senhor, como Paulo foi um dia. Recebe, Pai, a vida de cada internauta como oferta viva, santa e agradável a Ti. E que a partir desta oração, muitos testemunhem, ó Deus, testemunhem, o Senhor falou comigo, o Senhor me chamou, o Senhor me separou. Pai, abençoa de uma maneira especial. Eu creio na misericórdia santa do Deus vivo e poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou os céus e a terra, nós louvamos a Ti. Ó Deus, continue com as mãos estendidas para abençoar. Continua com as mãos estendidas para levantar aqueles que estão caídos, meu Pai. Sim, Deus, toma nas Tuas mãos cada um dos Teus filhos, meu Pai, a fim de que Seu nome possa ser louvado e glorificado. Eu creio na misericórdia santa do Senhor. Eu confio na misericórdia santa do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Eu louvo ao Senhor, meu Pai. Eu Te engrandeço na beleza da Sua santidade. Seja conosco nesta hora, Pai. Seja conosco neste momento, meu Deus. Eu creio, eu sei que o Senhor está aqui e que a Tua glória se manifesta em nossas vidas. Pai, eu abençoo, não apenas agora, ó Deus, mas para todo sempre. Sejam todos nesta oportunidade, sejam abençoados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome de Jesus, amém e amém. Senhor Jesus, Deus abençoe você. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí, em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus te guarde e te proteja. Vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Até meia-noite, gente.